Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos outra vez ao canal Alinhamente, os irmãos Márcio e Marcelo, dando continuidade à série Conscientização em Tempos de Quarentena. Hoje, nós vamos falar com o Otávio. O Otávio vive na Irlanda e ele vai contar para a gente um pouquinho de como tem sido essa experiência de viver durante os períodos de lockdown e quarentena lá na Irlanda. Otávio, bem, muito bem-vindo, ok? A nossa primeira pergunta para você como todo mundo sabe, a gente está, né, o mundo está sob esse período de quarentena e lockdown. Você pode contar para a gente como foi a sua experiência aí na Irlanda desde o início, ou quais foram os impactos iniciais que você, sua família sentiram, né, quando tudo começou? E se puder contar como é que anda as coisas por aí, para que a gente possa já começar a nossa discussão aí. Fique à vontade, a palavra é sua. Tá, ok, obrigado pelo convite, Márcio, Marcelo, tá? Na realidade começou um pouco assim, a gente está dentro da Europa, né, apesar de ser uma ilha, já começa assim, né, a Irlanda é uma ilha isolada, né, então é um isolamento do continente europeu, mas a gente começou a ter muitas informações a respeito da Itália, principalmente, né, não só da China, mas a China geograficamente estava um pouco mais distante, né? Então, quando começou a aparecer as coisas na Itália, a gente começou a ter mais informação aqui e eu acredito que foi um dos primeiros países que deve ter entrado nesse período aí. Eu vou falar quarentena, eu não vou falar lockdown, porque o governo aqui, eles deram algumas recomendações para gente, entendeu? Mas não fez com que as pessoas ficassem presas dentro de casa, entendeu? Então, eles passaram algumas recomendações, mas algumas recomendações agressivas, né? Talvez até, aí vai um pouco, né, da confiança que você acaba tendo no governante, na pessoa que está trazendo a informação. O primeiro-ministro nem estava aqui na Irlanda, eu estava no trabalho, falou que ele ia dar uma declaração na hora do almoço, ele estava nos Estados Unidos, e ele deu a declaração falando que a gente ia entrar a partir da meia-noite com algumas regras, de quarentena, etc. E uma, vamos dizer assim, coincidência, né? O background do primeiro-ministro irlandês é medicina. Então, ele é formado na área de saúde, né? E aí traz um pouco de confiança a partir do momento que ele é um especialista da área, né? Então, a gente vê que a Itália, que geograficamente é, é, é perto daqui, que é 2 horas de voo, né? 2, 3 horas de voo, mais o ministro sendo da área de saúde, a gente entrando num processo de pandemia, né? Mundial, então a gente começa a sentir uma ansiedade um pouco maior, né? Então, eles vieram com as recomendações, né? A princípio não foi uma recomendação tão agressiva, falaram para ficar em casa, mas ficar em casa significa você poder sair no máximo 2 quilômetros da sua casa. Então, eles colocaram para a população que deveria, inclusive, sair, fazer um exercício, uma caminhada, mas mantendo a distância de 2 metros. Então, você sai na rua por aqui, tem os parques, né, que tem aqui. Eu moro perto de dizem que é considerado o maior parque da Europa, né? Eu moro muito próximo aqui, então dava os meus 2 quilômetros permitido. Chego lá, tem placas com 2 bonequinhos e a distância exatamente dos 2 metros, né? Do social distance. Então, eu posso dizer que teve uma certa preparação. Depois de uma semana, mais ou menos, eles falaram que ia começar com 2 semanas só essa fase, né? E depois da primeira semana, daí eles começaram a engrossar um pouco mais, né? Então, daí fechou restaurante, fechou bar. Até então, os restaurantes eles estavam abertos
contanto que ficasse uma mesa vazia, né, entre duas mesas com pessoas, né? Daí eles começaram a fechar tudo e a partir do comércio e foi uma loucura no começo, né? Porque a gente ia no supermercado e não tinha mais nada nas prateleiras, né? Quer dizer, começou, não é que estava vazio, mas começou a ter uma falta, porque você viu o supermercado cheio, lotado, e o governo falando que é por causa da situação do Brexit, né, que é o Reino Unido saindo da comunidade europeia, a Irlanda, porque a Irlanda é, depende muito do Reino Unido, né, a Irlanda criou um sistema de contingência para alimento, para material, entendeu? Então, ao invés de usar esse sistema de contingência por causa do Brexit, porque ele está tá se solidificando, foi usado para a pandemia. Então, eles falaram, eles deixaram claro, não vai faltar alimento, não vai faltar material, a gente vai continuar com o abastecimento, né, o supply chain, então, que era para a população ficar tranquila. Mas todo mundo foi para o supermercado, né, porque é, a gente confia até o momento que, né, de repente a gente vai ficar sem ter o que comer, né? Então, eu fui com a minha esposa, a gente, na realidade, coincidentemente, uns 2 dias antes, a gente tinha feito o supermercado abastecido para a semana, daí a gente foi até o supermercado de novo, mas daí estava cheio, eu falei assim, não, vamos embora, não vamos entrar na fila, né, porque são duas coisas, né? Primeiro, porque a gente não estava precisando naquele momento, e segundo, porque tem a contaminação, tem a distância que a gente precisa tomar das pessoas, então a gente acabou resolvendo sair. Mas no começo, assim, isso pessoalmente, né, começa a dar uma certa ansiedade. Então, aqui na Irlanda, mora eu e minha esposa só, eu tenho minha filha mais velha mora no Brasil, eu tenho meus dois mais novos no Canadá, e março, abril é um período normalmente que a gente não se vê, entendeu? Eu não vejo meus filhos, a gente só se comunica por vídeo, porque estavam na época de faculdade, então começa a entrar em prova, ainda está em aula, tudo. Então é um período que a gente normalmente não vê. Mas só o fato de que eu estar proibido de ver eles, entendeu? Então, mesmo não sendo a época, né, a gente ficou assim, acaba criando uma certa ansiedade, né? É, e, Então, a primeira semana foi bem difícil, pessoalmente, né, uhum. para mim, para minha esposa, pessoalmente, porque muitas coisas eram muitas incertezas, né? Era muito incerto ainda, a gente não sabia como as coisas iriam acontecer, mas Como foi o avanço, Otávio? Depois, em termos de casos, em termos de até de restrições depois, é, como é que você viu assim aí? Ficou mais rígido, né? Ou seja, com mais restrições, o número de casos chegou algum nível alarmante? Qual é a tua percepção disso? a Irlanda como eu falei, é uma ilha, é isolado e de certa forma tem uma população pequena, vamos supor, vamos dizer assim, né? Então são 5 milhões de pessoas para uma ilha que é um pouco maior do que o estado de São Paulo, né? Então só na cidade de São Paulo a gente tem 20 milhões, então é uma densidade diferente, né? Então tem muita roça, muito sítio, então tem muita gente que já fica num certo isolamento, que isso historicamente se remete ao consumo e à fabricação de uísque, de cerveja, mas não é esse o papo hoje, né? Mas então a gente ouvia falar dos casos que aconteciam do lado oeste da ilha, né? De pessoas que estavam voltando de viagens, inclusive da Itália, entendeu? E que de certa forma começou a se espalhar por aquele lado. Mas Dublin, a cidade onde eu moro, é a cidade mais populosa da Irlanda, né? Então rapidamente chegou aqui e começou a se alastrar. Em termos de
percentual por milhão de habitantes, né, que a gente acompanha, eu acredito que chegou a um nível assim, não alarmante, mas preocupante, entendeu? Por causa da população ser menor, entendeu? Então, o número de casos absoluto era pequeno, mas como a população é de 5 milhões só, então a parte percentual era um pouco avançada, né? Mas com as medidas que eles estavam tomando, né, de distanciamento, tudo tal. O que eu acompanho nas notícias é que o governo negociou com a saúde privada da Irlanda para usar os hospitais privados, né, a parte de UTI, principalmente dos hospitais privados, caso a saúde pública, os hospitais públicos não consigam, caso preencha todas as vagas dos hospitais públicos, né? Mas o que eu ouvi nas notícias é que quase não usaram essa parte dos hospitais privados, entendeu? E essa era uma preocupação que saía na mídia o tempo inteiro, e realmente, hoje em dia, os hospitais privados já desvincularam, né, desse compromisso com o governo, e a parte dos hospitais públicos, é, da UTI, não está tão elevado, né, o número de Otávio, pessoas. eu queria te fazer uma pergunta de uma coisa que você falou há um pouco atrás, que eu acho que é um dos aspectos muito interessantes. Você disse que você tem filhos no Brasil e no Canadá. E, de repente, você está em quarentena na Irlanda, você vê as notícias vindo do Brasil entrando em quarentena, você vê o Canadá. Então, como é que é para você isso? Isso te causa uma ansiedade? Você Uf. vai atrás de saber como é que está, ou deixa eu ver como é que está a situação no Canadá, deixa eu ver como é que está a situação no Brasil. Como é que você lida com isso? O tempo inteiro, entendeu? E na realidade, a situação dos meus filhos, na realidade, elas têm um bom impacto, vamos dizer assim, com essa pandemia. Então, a minha mais velha no Brasil, ela é professora do terceiro ano, e ela teve que, de repente, mudar com esse negócio de aula online, né? E aparecer na câmera e virar uma youtuber, né, para poder passar as aulas, né, ela teve que se adaptar para isso. Do mesmo jeito, meu filho, no Canadá, ele trabalha com uma empresa de saúde, entendeu? Então, ele faz a ligação entre o paciente que está procurando um atendimento médico e os médicos. Então, quer dizer, ele podia trabalhar de casa, porque ele faz essa ligação, pode trabalhar remoto, então, mas ele falou, pai, não estou conseguindo falar agora, né? Estava bem ocupado, porque a demanda estava muito alta. E a minha filha, minha outra filha, mais nova, ela estava trabalhando num mercado próximo à casa dela, né? Ela é, 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 como é que fala? Ela passava um tempo na faculdade e um tempo nesse mercado. Então, a faculdade parou, ela começou a ter aula online, mas o mercado não parou, ela virou linha de frente, né? Então, teve que ir, tomar todos os cuidados. Então, eles estão bem afetados, eles estão, de certa forma, expostos, não só fisicamente, como é minha mais nova, né? Mas a parte psicológica mesmo, né? Quer dizer, aquela parte, aquele envolvimento mesmo, né? Tanto na parte de dar aula para as crianças, quanto na parte de atender esse lado da saúde. Então, a minha preocupação era muito grande, porque eu ficava ansioso pela ansiedade que eles poderiam passar, né? Porque normalmente quando você tem uma ansiedade, a melhor coisa é você receber um abraço, alguma coisa assim, ter alguém do seu lado pegar sua mão, né? E dessa forma eu não poderia fazer isso para meus filhos, né? Então, tanto ele quanto meus pais, né? Também, meus pais estão no Brasil e eles também já têm a idade, né? Já tem a parte do que estavam falando de ser um risco maior da doença. Então, isso tudo gerou uma ansiedade muito grande. Isso que é o que a gente tem visto quando a gente está fazendo, né, conversando com o pessoal, porque você tem, eu tenho até falado, né,
não é só apenas você se isolar ou ficar na quarentena, mas ao mesmo tempo é uma mudança do seu estilo de vida, da sua rotina. Você vê, né, os filhos tendo que se adaptar à classe online, professores tendo que ser YouTubers, né, como você falou, e tentar fazer com que a vida continue, tentar fazer com que as coisas fluam de uma maneira sem muito estresse, mas no meio de tudo isso com vamos dizer assim, uma questão de adaptação muito forte. Então, a gente tem que tentar lidar, né, centrar e lidar com todas essas coisas. Então, minha pergunta para você é como é que você faz para se centrar, estar tranquilo e administrar toda essa coisa que você tem, tanto você na sua família na Irlanda, né, com os seus filhos em outros lugares? É interessante falar sobre isso, né? Porque é uma coisa assim, a gente está de mão atada, né? Quer dizer, a Irlanda não se fechou, tá? Ela continua aberta, as fronteiras estão abertas. A única coisa que eles falam é que as pessoas que vão sair da Irlanda que façam só viagens essenciais e as pessoas que vêm para cá que fiquem de resguardo aí por 2 semanas, né? Então eles não se fecharam. Mas eu sei que o Canadá, por exemplo, está fechado, né, para a entrada de pessoas que não são cidadãos ou não têm o visto deles, né. O Brasil também está aberto. Então, quer dizer, teoricamente, eu poderia sair daqui e ir para o Brasil, né. Só que eu não faço isso porque, primeiro, não é uma viagem essencial e, segundo, que tem vários voos que estão sendo cancelados, entendeu? Então, o risco era muito grande. Mas minha preocupação maior são as pessoas que estão fora daqui, né? Então, eu acho que não tem outro jeito, tá? É se comunicar, é se falar. É você fazer um vídeo, é você estar no WhatsApp o tempo inteiro. Quando eu era criança, eu morei nos Estados Unidos. Meu pai foi estudar nos Estados Unidos, a gente morou na Califórnia, ficamos 4 anos lá, eu era criança, eu voltei da Califórnia, eu tinha 7 anos. E eu lembro que naquela época, para eu me comunicar com meus avós, por exemplo, que moravam no Brasil, a gente tinha que marcar um dia para telefonar. Entendeu? Então, naquele dia, a gente marcava, telefonava, e outra coisa que minha mãe fazia, porque eu estava crescendo, né, era uma criança, tudo tal, e meus avós estavam longe, ela gravava minha voz numa fita cassete e enviava por correio, que chegava, às vezes, 2 meses depois, né? Então, eu faço esse paralelo. Hoje não tem isso. Hoje eu quero falar com qualquer pessoa que está na minha lista de contatos, do meu telefone, entendeu? Eu mando a mensagem na hora. Né? Posso falar com você? Posso ligar o vídeo? Então, eu acho que esse tipo de coisa diminui um pouco a ansiedade, entendeu? Então, você está longe, mas você sabe que a pessoa do outro lado, ela está vivendo a vida dela, ela está correndo atrás, ela está vivendo esse período, essa pandemia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que alivia. Tá? E isso é uma pergunta para você, Otávio. Bem, aí você deve estar acompanhando talvez o que está acontecendo no Brasil, né, contato com a sua família que está lá. E o que você tem falado, assim, qual a tua opinião, comparando o que passou, o que você vê pelo Brasil, o que você poderia dizer assim sobre o momento atual e para as pessoas que estão lá no Brasil? O que você tem dito? Tá, isso começou hoje a primeira fase, né? Então, a partir de hoje, o comércio de jardinagem e de materiais de construção e trabalhadores outdoor, né, de construção civil, esse tipo de coisa, eles estão liberados, tá ok? E as outras 4 fases já têm data definida e se você entra no site do governo, você baixa um PDF e está tudo escrito lá, absolutamente todas as coisas que você precisa. Cafés, restaurantes, trabalho, escola, o que vai acontecer agora é uma fase muito importante para os adolescentes, né, para as pessoas que estão saindo do colegial, que eles têm o que é chamado de Living Certificate, né, que é o Enem aqui da Irlanda, né? Então eles estão nesse processo de cancelamento, ou se vai fazer online, ou se vai adiar, e é esse processo que dá a vaga nas faculdades, né? Então tá tudo descrito lá.
tá? São 5 fases. A coisa mais importante, mais preocupante para o irlandês é quando os pubs vão abrir. Entendeu? Então, aqui é uma cultura. A cada lugar que você vai, cada quarteirão que você anda, tem uma igreja, tem alguns comércios, tem pelo menos 2 pubs, entendeu? E então, e o pub foi colocado na última fase, né? Por quê? Porque o pub, por cultura mesmo, é um lugar público, qualquer pessoa pode entrar, você entra, você pede a sua cerveja, você fica tomando e bate papo e conversa, joga a conversa fora, assiste jogo, tudo. É um lugar de concentração muito grande e eles falaram, não, vamos deixar para o último momento, entendeu? Então, isso tudo está muito claro. Você entra no website, baixa o PDF e, no começo, a gente recebeu por correio, entendeu? A instrução do governo, o que estava acontecendo, o que é a Covid, o que é o vírus, sabe, todo esse tipo de conhecimento. Ontem, eu falei com a minha mãe, que a minha mãe é uma pessoa extremamente bem informada, entendeu? E ela virou e falou assim, eu não sei o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, é o governo do município que não conversa com o do estado, que não conversa com o presidente, são ideias diferentes, entendeu? Então, se minha mãe, que é uma pós-doutora em educação, tem essa confusão, entendeu? Não que ela seja melhor do que ninguém, entendeu? Mas ela tem aquela busca do conhecimento, se ela está confusa, entendeu? Eu imagino como está o resto da população, entendeu? Isso sem entrar em discussão nem de política, nem desses negócios de teoria de conspiração, de que o vírus foi fabricado no laboratório, que é uma bobagem fazer isolamento, que tem que ser vertical, horizontal, sem entrar nessa discussão. São coisas simples, entendeu? Que não se dá essa comunicação. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem diferente, pelo menos que eu vejo de longe, é bem diferente do que está acontecendo no Brasil. Sim, não tenha dúvida. Isso é uma das coisas que a gente tem notado também, porque quando você tem o Estado dando o suporte que é necessário para você nesse momento, a coisa fica mais fácil para que todo mundo possa, de uma certa forma, lidar com a situação. Você entende? Às vezes você fala assim, que nem você citou no seu caso, eu já era uma pessoa caseira, eu estou em quarentena e tal, mas eu tenho todas as diretivas, né, do Estado, eu tenho planejamento, eu consigo seguir, eu consigo saber que hoje eu estou aqui, para onde nós vamos, como que nós vamos administrar e como que nós vamos sair né, desse processo todo. E isso era uma obrigação do Estado, porque, de uma certa forma, é para isso que ele existe. E aí a gente tem que olhar muito, ver a questão toda desse caos, de uma certa forma, generalizado, e principalmente essa falta de comunicação. E aí eu acredito que, sabe, mais do que nunca eu vejo que o trabalho que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, você aí com a gente também, como isso é legal, porque quando a gente informa isso, né, tendo experiências minhas aqui dos Estados Unidos, você dando a experiência da Irlanda, meu irmão com o processo da Guatemala, a gente vê que é sim possível ter uma boa administração e um bom gerenciamento durante esse processo, com força de vontade e principalmente pensando nas pessoas, porque no fundo tudo isso está sendo feito para se salvar vidas. Não tem outro sentido. Então, se você discutir o governo neste momento sem considerar que, olha, o mínimo que nós temos que fazer é qualquer coisa para evitar mortes, então eu acredito que a gente está fazendo o nosso trabalho nessa questão dessa divulgação. E valeu, muito obrigado por trazer esse ponto, Otávio, para a gente aqui no vídeo. Né, para o nosso bate-papo, eu tentei trazer algumas anotações aqui, e tem 2 coisas só que eu queria comentar, que é bem típico do país, né, da Irlanda, culturalmente, tal, se você olhar para trás, ver a história deles, tudo Então, a primeira delas é com relação a Irlanda é um país extremamente católico,
né? Então, toda a confusão que a gente ouvia falar nos anos 80, né, do IRA e dos bombardeios, do terrorismo aqui, isso começou lá em 1600, com essa briga religiosa entre protestantes e católicos, a dominação do Reino Unido, etc. Não vou entrar nessa parte histórica, mas é extremamente católico, né? Então, tem algumas coisas que são próprias do catolicismo, né? Que é muito importante para o irlandês. E eles estão sendo afetados nessa pandemia, né? Então, eu lembro que eu estava vendo a entrevista coletiva do ministro da Saúde. E a primeira medida que eles tomaram foi o seguinte, como eu falei, não era tão agressivo, então você não pode ter uma aglomeração de mais de 100 pessoas, entendeu? Mais de 100 pessoas outdoor. Então, esse era o jeito que eles começaram, não podia ser mais de 100 pessoas. E daí a repórter, na hora, virou e falou assim, peraí, isso foi uma quinta-feira. E quem tem casamento marcado para esse fim de semana? Entendeu? Então, quer dizer, o casamento não é aquele negócio de ir no cartório e assinar só, não é só a festa, entendeu? Eles têm a parte da igreja, a parte que né? A o tradição, padre vai dar a bênção do matrimônio, você está entendendo? Então, isso foi um choque muito grande, né? E o outro choque que eles tiveram é que quem que é, no começo estava que todo mundo falava, né? Quem que é a população de maior risco? A população mais velha. E o que estava mais difícil para o irlandês segurar os pais, né, em casa, era quando tinha um velório, entendeu? Então, o casamento a gente remarca, o batismo, a crisma, a eucaristia, a gente remarca, né? A igreja aceita isso, né? Deus não vai ficar bravo com as pessoas que, né, remarcaram por causa da pandemia. Mas um velório não tem como remarcar, entendeu? E os velórios estavam, né, eles pararam de chegar, de receber gente, de não poder ter aglomeração, e as pessoas mais velhas que estavam perdendo pessoas amigas, né, que vai chegando, a idade vai chegando, tem esse risco, acabou ficando muito, muito sério. E outra coisa que é muito interessante que eu queria colocar da Irlanda é o seguinte, eles valorizam demais os correios. No começo da pandemia, eles mandaram, eu acredito que para todas as casas, porque eu recebi, era uma coisa assim, não era endereçada para mim, né? Uma folha A4 de cartolina que continha 4 cartões. Cartão postal do correio, entendeu? Com uma mensagem bacana, de, né, tudo tal, que você poderia escrever, endereçar, colocar no correio e ele seria enviado de graça. Entendeu? Para dentro da Irlanda. Então, é aquilo que eu comentei há um tempo atrás, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha que marcar para fazer telefone. Hoje, o que faz baixar a minha ansiedade é que eu posso, no telefone, quem está no meu contato, vamos fazer um vídeo? Vamos. Eu aceito vídeo de todo mundo que fala para mim, vamos fazer um vídeo, eu aceito, porque eu sei que isso ajuda na minha ansiedade e pode ajudar na pessoa, com a pessoa também, né? Mas aqui tem isso também, eles têm essa comunicação, que é via o correio, que é via a carta, e as agências de correio. Nada melhor do que a velha e boa carta escrita à mão, né? E funciona. Você manda a carta, coloca na caixinha antes das 5 da tarde, no dia seguinte a carta está em qualquer lugar. Poxa, muito legal. Muito legal, assim, realmente é como a gente tem um tempo, porque, né, para não estender tanto, mas eu curti bastante as informações que você trouxe, o que você compartilhou aí sobre a Irlanda, muito legal, bem instrutivo mesmo. Acho que esse é o objetivo do nosso, de termos essa conversa também, também trazer um pouco de instrução às pessoas que estão ouvindo, a entender como funciona uma outra cultura, né, a entender essa cultura no contexto do momento atual que a gente está vivendo. E eu realmente só tenho a agradecer a você pelo teu tempo, pela tua paciência e a forma como você explicou tudo de uma forma muito, muito bacana.
Tá? O prazer é todo meu, viu? Não, Se vocês não. quiserem uma parte 2, vocês perceberam que eu falo pra caramba, né? Tem Não, muita coisa ainda para falar aqui. Eu já vi o YouTube na rua, eu já visitei os sites do Game of Thrones aqui, tem muita coisa para falar, viu? Tem bastante Guia coisa. turístico da Irlanda. E você, um dia, você vai me deixar saber quando que eles vão abrir os pubs. Tá marcado, se não me engano, é 15 de agosto. Bicho, esse dia vai ser a fase nacional na Irlanda. aí que o vírus vai espalhar.